Queridos, a palavra anúncio, quando ouvimos a palavra anunciante, elas estão fortemente associadas, como bem sabemos, à propaganda de produtos, de serviços, ao mundo dos negócios, ao comércio, ao consumo. Alguém já disse que um bom anúncio desse tipo, segundo esses especialistas, deve ser segmentado ao público-alvo, falar para quem realmente se deseja falar, deve ser claro, objetivo, inclusive deixando claro e de maneira bem objetiva os diferenciais, as vantagens daquele determinado produto, daquele determinado serviço em relação às outras opções. Deve ser focado no benefício que a pessoa deve ter para levá-la a adquirir, a comprar, a contratar aquilo que está sendo oferecido. Milênios atrás, a ideia de anúncio e de anunciante não estava necessariamente ligada a essas questões comerciais, de propaganda, de marketing, de consumo. Era muito mais associada a ideia a algo que uma pessoa, um rei, um imperador, uma autoridade, precisava comunicar com autoridade para aqueles que precisavam ouvir. E aí surge a ideia de uma pessoa que se torna aquilo que se chamou na história de arauto, arauto do rei, arauto do imperador. Era o quê? Um anunciador. Ele pegava a ideia que o anunciante, que era o rei, precisava anunciar para aqueles seus súditos, e de maneira muito autorizada, com toda a autoridade daquele senhor feudal, daquele rei, daquele imperador, ele comunicava de maneira clara, objetiva, a decisão daquela autoridade. Obviamente que naquela época a figura do arauto, do anunciador, substituía o que hoje, ou melhor, antecipava o que hoje nós fazemos por substituição, não na figura de uma pessoa, mas de um anúncio no jornal, numa revista, numa mídia eletrônica, numa rede social. Mas mesmo hoje, aqueles que trabalham com propaganda e marketing associam a melhor imagem, a mensagem mais clara e objetiva, o melhor diferencial a uma pessoa. E aí surge aquela ideia moderna que nós chamamos de influencers, as pessoas que influenciam, que formam a opinião, que emprestam sua credibilidade pessoal, aquela pessoa que as pessoas compram o produto, por mais irracional que pareça a princípio, porque é aquela pessoa que está anunciando. E aí, novamente, mesmo que tenha mídias, jornais, revistas, recursos, a pessoa do anunciador é fundamental, mesmo hoje, para proclamar em nome do anunciante maior o anúncio, a mensagem que ele precisa demonstrar. Neste terceiro episódio da terceira temporada da nossa série Edificarei a Minha Igreja, que tem sido uma exposição no livro de Atos escrito por Lucas, veremos como isto é verdade ao encontrarmos o apóstolo Paulo e Barnabé, que são os anunciadores, numa sinagoga de Antioquia da Pisídia, atualmente na Turquia, comunicando um anúncio em nome de um anunciante que os enviara, quando lá naquela igreja que eles pastoreavam, em outra Antioquia da Síria, Deus disse para eles: separai-me agora, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Esta obra implicava num anúncio, e este anúncio é o tema da nossa mensagem de hoje. O anunciante, o anúncio e os anunciadores estavam lá presentes. E para entender como é que Deus tem uma mensagem também hoje, em que nós temos o mesmo anunciante, o anunciador é outro, mas um anúncio semelhante àqueles, eu lhe convido a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 13, do verso 13 a 41, onde nós vamos hoje ouvir a palavra de Deus, o grande anúncio, que é o mesmo que Paulo e Barnabé fizeram em Atos capítulo 3. Eu desejaria que você abrisse a sua Bíblia, que você pudesse, agora nesse momento, acessá-la em Atos capítulo 13, verso 13 a 41.
embora eu vou ler apenas a princípio os versos 13, 14, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 13, do verso 13 em diante. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. E Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco neste anúncio do apóstolo Paulo naquela sinagoga de Antioquia da Pisídia. Curva sua cabeça por um instante e peça a Deus que nesta hora o anúncio chegue ao seu coração, que o anunciador seja fiel ao propósito do anunciante maior, que é Deus, que está aqui neste lugar. Ó Deus amado, é assim que eu me encontro diante de Ti. Tu já colocaste no meu coração o anúncio a ser feito, que não é diferente, nem poderia ser, do anúncio do apóstolo Paulo, do anúncio do próprio Senhor Jesus, o Teu Filho. E é em Teu nome, como anunciante, que nós nesta hora, Pai, queremos ouvir a Tua voz, e como anunciador, eu me coloco diante de Ti. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração, converte-nos, direciona a nossa atenção, o nosso desejo, a nossa ânsia de ouvir a Tua voz, mesmo que seja pela voz de um anunciador. Fala conosco, Senhor, porque é assim que nós te oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, aqui começa a viagem missionária de Paulo propriamente dito. Nessa imagem que você vai ver agora, você terá mais ou menos uma ideia de onde nós estamos. Essa imagem é a imagem da viagem missionária de Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo, que começa naquela cidade de Antioquia, no continente asiático, naquilo que nós chamaríamos de Oriente Médio. Você recorda que domingo passado, eles pegaram um barco ali em Seleucida, que é o lugar portuário perto de Antioquia, atravessam aquele estreito ali que há entre Chipre e o continente, chegam a Salamina. De Salamina eles cruzam a ilha para Pafos. Ali em Pafos eles têm o encontro com aquele procônsul Sérgio Paulo que eu falei domingo passado. Há um confronto espiritual com um mago mágico de origem judaica que se opunha a Paulo e à pregação. E depois, como nós acabamos de ler, na cidade de Pafos, o porto, eles atravessam para o que hoje nós conhecemos como Turquia. Essas cidades de nomes maiores, Perge, Antioquia, Listra, Icônio, Derbe, são cidades que Paulo vai, nos próximos capítulos, plantar igrejas. Elas estão numa região que se chama em alguns momentos de Panfilha, outros lugares, em outros momentos, de Galácia do Sul. É para lá, por exemplo, que Paulo vai direcionar a primeira carta que ele escreve posteriormente, a carta aos Gálatas, que é uma carta circular para várias igrejas. Como nós acabamos de ver, os versos 13 a 15 nos dão os detalhes geográficos do trajeto de Pafos a Perge da Panfilha. Ali em Perge, João Marcos se aparta daquele grupo de missionários formado por três, Paulo, Barnabé e ele mesmo, e volta a Jerusalém. Os autores não são unânimes em entender por que João Marcos se ausenta, mas ele provavelmente voltou para Jerusalém por divergência com Paulo em relação ao enfoque que Paulo daria na sua viagem de pregar o evangelho aos gentios. Lembra que esta era uma barreira, um paradigma a ser quebrado, e Paulo é o homem a ser usado por isso. Talvez João Marcos, não tendo essa mesma visão, aparta-se e dali ele volta para Jerusalém. A cidade de Perge é uma cidade onde Paulo
passa, localizado um pouquinho no interior, como você viu no mapa. Era uma região alta, de montanhas altas, e Paulo e seus companheiros, no caso especificamente Barnabé, sabiam que daquela região, em Atos capítulo 2 é registrado que tinham vindo alguns judeus prosélitos e interessados no judaísmo para o dia de Pentecostes em Jerusalém, onde o Espírito Santo havia sido derramado. Provavelmente, voltando para aquela região depois de Pentecostes, aquela pequena comunidade de alguns judeus da Panfilha formaram ali uma sinagoga, e uma sinagoga que já tinha conhecimento de que o Espírito Santo havia sido derramado como promessa e cumprimento da promessa de Joel capítulo 2. Essa província, que tinha os seus limites naquela região ali da Turquia, era conhecido como uma terra rica em grãos, em frutos e também em produtos farmacêuticos. Eles viajaram por ali cerca de 4 ou 5 dias, que era o tempo para chegar a Perge, por uma região que, apesar de curta na distância, por ser de montanhas, implicava em muitos perigos. Paulo vai mencionar em 2 Coríntios capítulo 11, verso 26, que a primeira vez que chega naquela região passou por muitos perigos, porque havia desfiladeiros e caminhos entre as montanhas onde era comum que houvesse emboscadas de bandidos àqueles que ali passavam. Naquela parte sul da província da Panfilha, os romanos já tinham formado uma região chamada, ou uma província chamada Antioquia. A palavra Antioquia, você já conheceu duas, Antioquia da Síria, de onde eles saíram, e agora Antioquia da Pisídia, era um nome relativamente comum no Império Romano. Aquele governante sírio, Seleuco Nicanor, e Antíoco I, seu filho, deram nome às cidades com o nome que os homenageava, como Felipe também usou muitas vezes aquele seu nome para registrar cidades. O que nós sabemos desse contexto, portanto, é que havia ali uma sinagoga, o que significa dizer que pelo menos 10 famílias judaicas estavam ali, porque o quórum mínimo para os judeus formarem uma sinagoga é 10 homens adultos. E Paulo chega ali naquela cidade, uma cidade que era lar para gregos, frígios, romanos, judeus, e começa com um padrão que depois vai se repetir por toda a viagem. Ele visita primeiramente a sinagoga. A razão de Paulo fazer isso é porque, como eu já mencionei, além de dar primeira preferência aos judeus de ouvir o evangelho de que o Messias já havia vindo, isso facilitava também uma porta de entrada naquela cidade, um ponto de apoio. Algumas vezes funcionou, porque judeus se converteram com a pregação de Paulo. Algumas vezes se voltou contra o apóstolo, porque ao rejeitarem o evangelho e rejeitarem o apóstolo, muitas vezes eram os judeus que expulsavam eles das cidades e, portanto, eles não continuavam a obra missionária ali. A sinagoga era um centro de conhecimento, de ensino, de ajuda comunitária para judeus que estavam fora de Jerusalém. É bom lembrar que elas surgem no período do exílio babilônico, quando os judeus, tendo o seu templo destruído em Israel, tinham que manter a fé deles e dos seus filhos, e mesmo não podendo fazer sacrifícios nas sinagogas, eles se reuniam todos os sábados, ali havia a instrução da palavra do Senhor, ali havia decisões de ordem comunitária, e um pequeno sermão ou uma instrução era dada. Quando você visita Israel, e se você visitar, se Deus quiser, com essa flexibilidade que haverá nos próximos tempos, faça questão de visitar a cidade de Cafarnaum. Lá você encontrará uma sinagoga, que provavelmente foi a sinagoga onde Jesus, em Lucas capítulo 4, abrindo o rolo do livro de Isaías, disse: hoje se cumpriu esta palavra. Era a sinagoga onde provavelmente Pedro e sua família frequentavam. E você vai encontrar um lugar parecido com isso aqui, algumas vezes menor, algumas vezes maior, com uma porta lateral parecida com essa daqui, por onde era trazido, puxado por mãos, aquele lugar onde estava a lei do Senhor. A lei do Senhor era posta na sinagoga, quando a reunião era de origem religiosa, trazida e colocada à frente.
Quando a reunião não era de origem religiosa, era um centro comunitário, tipo um CTG, o Centro de Tradição Gaúcha, um CTN, um Centro de Tradição Nordestina, que você tem em outros lugares, fora daquelas regiões do Nordeste e dos gaúchos, se via para reuniões de decisões da comunidade diante das necessidades que eles tinham. Era comum, portanto, que algumas pessoas da comunidade, que começavam a se interessar, como talvez nós tenhamos aqui pessoas que nos visitam e que são congregados nossos, embora não sejam membros, começassem a frequentar aquele serviço. O serviço que era muito simples, não era todo aquele serviço completo do templo de Israel. Se lia a lei e os profetas, você vai ver que isso é mencionado no versículo 15 que nós lemos. Depois de se ler a lei e os profetas, que era lido por homens tirados do meio da congregação, então se chamava alguém para ler um determinado trecho. Aquele trecho era um trecho litúrgico, já estava definido cada sábado, de cada ano, de cada mês, de cada semana, e, portanto, era uma leitura que todos sabiam que seria aquela, só não sabia quem iria ler. Depois da leitura, normalmente se cantava ou se recitava, um canto recitado, do chamado Shema, que é a confissão de fé básica do judaísmo, que se encontra em Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 a 9, quando se lê lá: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Logo a seguir era feita uma oração, e no final de tudo, uma palavra que alguns chamavam de palavra de exortação, que é exatamente o termo que se encontra aqui. Uma palavra de consolo, uma palavra de edificação, ou seja, um sermão. De forma que quando Lucas descreve o que está acontecendo aqui, na qual Paulo e Barnabé naquele sábado estavam sentados e participando, está completamente afinado com o que era o costume da sinagoga. A diferença é que naquele sábado, naquela cidade, sem que eles tivessem sido convidados, mas enviados, convidados pela cidade, mas enviados por Deus, ali estavam Paulo e Barnabé. O público-alvo estava ali. O anunciante já havia dito para eles: separai-me agora, Paulo e Barnabé, para a obra que vos tenho enviado. Agora precisava haver o anúncio. Paulo foi naquela manhã de sábado o portador do sermão principal naquele sábado daquela sinagoga. E o que se esperava que, por intermédio de Paulo, uma palavra de exortação, de edificação e de consolo fosse direcionada àquele povo que ali estava, da mesma maneira como vocês vêm hoje ao culto esperando isso. Mas se você começar a acompanhar a partir do verso 16, a maneira como Paulo fez, você vai perceber que aquele sábado nunca mais houve um igual na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Paulo inicia no verso 16, nas suas primeiras palavras, fazendo uso de um vocativo interessante. Ele chama a atenção, possivelmente fazendo assim, para que as pessoas sentassem e ouvissem, e diz o seguinte: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus. Ou seja, aqueles que eram membros da sinagoga e os demais que eram judeus, prosélitos, interessados e que frequentavam a igreja. Paulo sabia que aquele público conhecia muito bem o Antigo Testamento. Por isso que já no verso 17, ele se inclui nesse grupo ao dizer e proferir as primeiras palavras e dizer assim: nossos pais. Veja que ele diz: o Deus deste povo de Israel, que estava ali representado, escolheu nossos pais e, consequentemente, se incluiu neste povo. E exaltou esse povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Como você verá agora, toda a fala de Paulo centra-se em contextualizar para aquele público na Panfilha um pouco da história de Israel. Centra-se na pessoa de Davi, a figura ao lado de Abraão e de Moisés mais emblemática do judaísmo. Mas ele o faz com um propósito muito bonito, como nós vamos perceber. É que ao puxar a figura de Davi e contextualizar com o anúncio que ele vai fazer, ele centra-se no anúncio de dizer que Davi e Jesus, Davi como símbolo, Jesus como cumprimento, Davi como tipo,
Jesus como pleno cumprimento, eram, na verdade, pessoas centrais no seu discurso. Ele conecta Davi com o Messias Jesus, e esta era a mensagem do anúncio que ele haveria de ser feito. A estrutura da palavra de exortação que lhe foi pedido para dar, intercala, portanto, e eu vou mostrar isso para vocês, os grandes feitos de Deus do Antigo Testamento e, infelizmente, as reações ingratas do povo da aliança. E isso Davi, melhor dizendo, Paulo faz para demonstrar que Jesus é o Messias que Davi representava. Primeiro bloco de como ele faz isso. Continue acompanhando a partir do verso 17. Ele intercala alguma narrativa dos grandes feitos de Deus com alguma descrição de como o povo foi ingrato apesar disso. Veja que no verso 17, que eu gostaria que projetasse agora, ele faz justamente essa relação. Ele diz assim: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. O primeiro fato que Paulo demonstra é que Deus fez um grande feito ao tirar o povo de Deus, ao redimir, ao resgatar o povo de Deus daquele tempo de 430 anos que eles permaneceram cativos no Egito. Irmãos, talvez você não tenha a ideia de como isto foi crucial e um trauma na história de Israel. Aquela promessa feita a Abraão, repetida a Isaac, repetida a Jacó, é interrompida aparentemente e frustrada quando, por causa daquela grande seca, eles migram para o Egito e ficam lá 430 anos. Irmãos, isto é praticamente o tempo da história conhecida do Brasil, desde o seu descobrimento. Significa dizer que havia pessoas ali no Egito, cujos bisavós, tataravós, avós, pais, que eram judeus, hebreus, conheciam a promessa da terra prometida, feita a Abraão, Isaac e Jacó, nunca viram outra coisa a não ser opressão e escravidão. Por isso que a abertura do Mar Vermelho é cantada em prosa e verso em toda a história do Antigo Testamento como um dos grandes feitos de Israel. Porque, como diz o texto aqui, Deus os tirou, os libertou, os redimiu, resgatou com mão poderosa. E ao fazer isso, Paulo salienta que Deus estava demonstrando o seu poder soberano e gracioso. Mas ele também diz, no verso 18, que como uma resposta inesperada, improvável e indigna, o que o povo fez foi suceder por 40 anos uma sucessão completa, absurda de maus costumes. Ele chama a expressão maus costumes, como tem aí no verso 18, para representar o que nós lemos no Antigo Testamento, que o povo fez por 40 anos no deserto. Deus graciosamente os resgatou, Deus soberanamente os resgatou, e em paga este povo foi ingrato e rebelde. É bom lembrar que com 3 meses apenas, que eles saem do Egito, passa por Pi-Hairote, Cades Barnea, eles chegam ao sopé do Monte Sinai, onde Deus vai dar a lei. E enquanto Moisés sobe ao Monte Sinai, o povo embaixo, 3 meses apenas, de terem visto o Mar Vermelho se abrir, Deus fazer, assim, submergir todo o Egito e todo o poder do Egito, a maior potência da época, eles constroem um bezerro de ouro, com o ouro e com a prata, com os metais preciosos que Deus havia lhes dado, por resgate dos egípcios, e que deveriam ser usados posteriormente para a construção dos utensílios do templo. Eles usam aquilo que era sagrado de maneira indigna, imprópria, irreverente, blasfema, e constroem um bezerro de ouro, e diz para aquele bezerro de ouro que agora ele seria o Deus deles, enquanto Deus estava no cume do monte,
no cume do monte, falando com Moisés e dando a sua lei. Paulo registra mostrando a diferença da atitude de Deus: soberania e poder para resgatar, graça para amar e cumprir a sua promessa, versus atitudes de rebeldia e de ingratidão, que ele chama aqui de maus costumes. Logo depois, no verso 20, ao invés de Deus pegar aqueles 40 anos e retroceder e dizer: nada feito, vocês não merecem, vocês não são dignos disso, Paulo registra no verso 20 que Deus continua demonstrando os seus grandes feitos, porque vencidos cerca de 450 anos, o número arredondado por Paulo, depois disso Deus lhes deu juízes até o profeta Samuel, e mais à frente diz que destruiu 7 nações, verso 21 provavelmente. Não, desculpe, o verso anterior. Havendo destruído 7 nações, Deus lhes deu profetas e juízes. Deus expulsou os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus da terra que seria prometida e de fato havia sido e dada. Deus lhes deu essa terra por herança, cumprindo a promessa a Abraão de dar um filho e uma terra. Paulo usa esse primeiro bloco para dizer: vocês estão vendo que eu vim aqui fazer um anúncio de um Deus soberano e gracioso, que a despeito das atitudes de ingratidão e de rebeldia, continua gracioso e soberano? Depois ele usa um segundo bloco de argumentos, novamente dentro do diapasão, de mostrar os grandes feitos de Deus e contrastá-los com a ingratidão e com a rebeldia do povo. Agora ele foca na liderança que Deus proveu para este povo. Antes ele era o Deus desse povo, e esse povo não precisava de ninguém a não ser de cumprir a sua lei, porque ele seria um povo peculiar, uma propriedade exclusiva de Deus. Deus seria o seu rei, e nenhuma liderança humana precisaria substituir Deus. Mas veja que no verso 20, depois de dizer que Deus lhes deu juízes até o profeta Samuel, e nós vimos naquele período dos juízes 6 juízes menores: Sangar, Tola, Jair, Ibsã, Elon e Abdon, e 6 juízes maiores: Otniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Deus agora dá para eles a orientação de um profeta como Samuel, mas como reação a este Deus gracioso e soberano, o que eles fazem? Verso 21, eles pedem um rei. O ato de pedir um rei tinha um motivo por trás, e você pode entender isso se você for lá para 1 Samuel, capítulo 8, verso 4 e 5, que eu vou ler agora. Lá em 1 Samuel 8, 4 e 5, Samuel descreve o que estava no inconsciente coletivo daquele povo quando pediu um rei, já tendo tido juízes, profetas, um sacerdócio estabelecido. Por que eles pediram um rei? O texto diz que em 1 Samuel capítulo 8, verso 4 e 5, o motivo era para que esse rei nos governe. Veja aí, 1 Samuel 8, 4 e 5, para que ele nos governe, este rei nos governe, como todos têm. É isso mesmo? 1 Samuel 8, 4 e 5? 1 Samuel 8, 4 e 5, certo? Para que nos governe, 1 Samuel capítulo 8, verso 4 e 5. É isso mesmo? Esse que apareceu aí? Então não é 1 Samuel, é 2 Samuel. Não, é isso mesmo? Veja o verso 5, por favor. Verso 5 agora. O próximo, exatamente. Não, é isso mesmo, exatamente. Ele diz assim: para que nos governe, pode projetar o verso 5, para que este rei nos governe, e olha só a comparação, como o tem todas estas nações. Ora, Deus tinha sido para com eles um Deus que se diferenciava e os diferenciava, porque era o único rei. Agora eles queriam ser como todas as outras nações, e para isso eles queriam ter um rei que os governasse. Mas veja só o que Deus diz a Samuel. Deus diz assim: olha, Samuel, atende à voz do povo.
em tudo quanto te diz. Pois esse povo não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, e assim também o faz a ti. Porém adverte-os, naquela época já, solenemente, e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. E o direito do rei era, primeiramente, empregá-los todos no serviço real. Ele diz assim: ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, exército do rei. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará a seus servidores, tributos e impostos. E aí, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas agora o Senhor não vos ouvirá naquele dia. E aí ele usa o exemplo deste primeiro rei, um rei que eles escolhem pela aparência física, porque Saul era alto, era forte, era imponente, parecia com os reis de outros povos, que subjugava, que trazia aquela sensação de poder pelo porte físico. Mas o texto diz que Saul abandonou o caminho do Senhor para provar àquele povo que eles não precisavam de outro rei, apenas do Rei Senhor, o Deus deles. Então veja, Deus fez algo maravilhoso em lhes dar juízes até o profeta Samuel, em dar liderança divina, mas eles queriam liderança humana. Era uma narrativa novamente que Paulo fazia das reações ingratas do povo da aliança. Qual a resposta de Deus? No verso 22, é que tendo tirado a este, referindo-se a Saul, levantou-lhes agora o rei que ele escolheu. E o próprio rei que ele escolheu, sobre quem ele dá testemunho. E qual é o testemunho que Deus dá sobre Davi, o segundo rei de Israel? Que ele era um homem segundo o seu coração, que faria toda a sua vontade. Onde está o contraste? Saul, que eles escolheram como rei, rebelando-se contra Deus, era o rei que não obedecia. Davi, o rei que Deus escolheu como tipo, ainda que imperfeito, de Jesus, mas escolhido por Deus, é mais uma manifestação de um grande feito de Deus, corrigindo o erro do povo. E aqui está toda a sinagoga, como vocês estão, relembrando as histórias que desde pequenininhos na sinagoga eles ouviam como filhos, quando seus pais traziam para a sinagoga, e agora eles adultos, relembrando e vendo a história de uma outra perspectiva. Essa história eles conheciam, mas Paulo estava fazendo um recorte, dando um foco, uma perspectiva que eles seriam continuamente agora conduzidos para entender o que Jesus tem a ver com tudo isso. E aí ele usa o terceiro bloco no discurso dele. Novamente ele faz uma narrativa dos grandes feitos de Deus e contrasta com as reações ingratas e rebeldes do povo da aliança. Veja que ele diz assim, que Deus cumpriu a promessa da vinda do rei perfeito, que nem Saul nem Davi conseguiram ser, e embora Davi fosse um tipo de Cristo, enquanto Saul era um tipo do Adão que foi desobediente. Como é que ele diz isso? Verso 24, ele mostra que João pregou esse arrependimento, dizendo assim: havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele de quem? Do Messias, Jesus o Nazareno, para que eles tivessem batismo de arrependimento, e assim ele preparou a vinda de Jesus, porque no verso 25 ele diz: mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Ou seja, a palavra de exortação que eles pediram para que Paulo desse, na verdade é mais do que uma palavra de exortação, é uma palavra de salvação, porque toda essa história que eu estou relembrando de vocês com esse enfoque, é para mostrar que aquilo que vocês ao longo de toda a antiga aliança fizeram como resposta de ingratidão e de incredulidade, de rebeldia contra esse Deus, chega ao seu cúmulo quando o seu próprio filho é enviado e vocês o rejeitam. Veja qual é a narrativa da reação ingrata do povo da aliança. Ele diz assim: aqueles que habitavam, verso seguinte, em Jerusalém,
assim como as autoridades, ou seja, os sacerdotes e doutores da lei, não apenas não reconhecem Jesus como Messias, mesmo conhecendo os ensinos dos profetas que os leem todos os sábados, fizeram de maneira injusta a morte daquele que era o Messias, porque embora não achassem nenhuma causa, veja aí o verso 28, de morte, eles pediram a Pilatos que ele fosse morto. Possivelmente Paulo estava mencionando aqui aquilo que Lucas, no capítulo 23, narra de maneira muito clara. E se você pensar um pouquinho o absurdo do que estava acontecendo, Pilatos, um procurador romano, gentil, incrédulo das antigas alianças de Deus, desejando salvar Jesus, e o povo que deveria reconhecê-lo como Messias, pedindo para que ele seja morto. Lucas descreve isso de maneira muito clara, diz assim: desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda mais uma vez. Eles, porém, mais gritavam: crucificam, crucificam. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: mas que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois, dizia Pilatos, de o castigar, eu vou soltá-lo. Mas eles insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. O que Paulo está dizendo é que tudo aquilo que eles fizeram ao longo de toda a antiga aliança, como resposta ingrata e rebelde contra os grandes feitos soberanos e graciosos de Deus, chega ao cúmulo quando eles rejeitam o próprio cumprimento da promessa que é Jesus. Embora ele diga no verso 29 a 31 que tudo o que aconteceu estava escrito, mas ele também diz que agora eles tinham vindo para Antioquia da Pisídia como testemunhas perante o povo de que Jesus foi rejeitado pela rebeldia do povo que deveria recebê-lo. Tendo feito toda essa estrutura, o sermão dele em 3 blocos, batendo em cima dessas 2 teclas: Deus fez grandes feitos, soberanos e graciosos para com vocês, e o povo de Israel se rebelou contra ele de maneira rebelde e ingrata. Ele então agora apresenta quem poderia resolver aquela situação de juízo sobre a qual eles estavam. Veja no verso 30 e 31, ele diz assim: o evangelho da promessa feita a nossos pais, Deus a cumpriu plenamente a nós, os seus filhos, ao ressuscitar Jesus Cristo. E ele menciona que isso já havia sido profetizado por Davi, o grande herói judaico. E ele cita então o capítulo 2, verso 7 do livro de Salmos, quando ele diz: tu és meu filho e eu hoje te gerei. E depois cita Isaías 55:3, quando diz no verso seguinte: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. O que Paulo está dizendo é tudo isso que ocorreu chega ao ápice em Jesus, e Davi, que representava esse Jesus, no verso 36 a 37, enquanto ele serve a sua geração, Jesus serviu à nossa, e é isto que nós viemos anunciar. Verso 36 ele diz: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção, ou o seu corpo se decompôs na morte e sua existência teve um fim. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, Jesus, não viu corrupção, ou seja, morreu, mas ressuscitou num corpo glorificado e ainda hoje está vivo. Depois de expor tudo aquilo que eles conheciam, o que Paulo queria, afinal de contas, ao fim daquela palavra de exortação, que ele desejava que se tornasse uma palavra de salvação? Primeiramente, que eles tomassem consciência disso. Veja no verso 38, ele diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento
Fiquem conscientes que foi isso que aconteceu. Esses fatos são verdadeiros e vocês conhecem eles. Eles devidamente explicam a conexão da promessa do Antigo Testamento com a vinda de Jesus que nós viemos anunciar. Por intermédio desse anúncio, vocês terão remissão de pecados, coisa que vocês não poderão ter segundo a lei de Moisés, porque nunca tiveram, ele menciona no verso seguinte. Quando ele fala disso, ele fala, portanto, da justificação pela fé, aquilo que os judeus não conseguiam, como diz o texto no verso 39. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, inclusive desses pecados, dos quais vocês não puderam ser justificados segundo a lei de Moisés. Este é o anúncio que eu quero que vocês tomem conhecimento. Há uma boa nova. Aquilo que foi feito ao longo da antiga aliança não traz para vocês algo sem saída, mas traz para vocês algo que tem uma saída, um perdão, uma justificação. Este é o produto que eu quero anunciar. Este é o anúncio que eu venho a fazer. Que essa justificação completa e definitiva só acontece por meio dele, para aquele que crê no Evangelho, o Evangelho de uma nova aliança, que substitui a antiga aliança, por não ser ela, a antiga aliança, capaz de justificar ninguém pela lei de Moisés. E é justamente nesse sentido que ele afirma: tomai conhecimento, irmãos, de que aquilo que se vos anuncia é a remissão de pecados por intermédio dele. Mas além de tomar conhecimento, era preciso que eles compreendessem qual era a natureza desse anúncio que ele estava trazendo, quais eram as suas implicações, qual era o risco que eles causavam, o que eles podiam provocar. Veja a palavra que ele usa no verso 24. Ele diz que João Batista, anteriormente, tinha sido o anunciador do Messias. Mas agora, no verso 32, ele diz que é justamente isso que eles vieram anunciar. Verso 32 diz que é justamente isso que nós vos anunciamos. E o que nós vos anunciamos é o evangelho da promessa, feita a nossos pais e que agora nós recebemos como filhos. A palavra que ele usa para anúncio traduz a ideia de um verbo grego chamado kerissô, aquele anúncio que era feito pelo arauto. Paulo estava se colocando na condição de ter sido enviado pelo rei para aquele povo de Antioquia e da Pisídia, para dizer: o rei veio, o rei já veio, foi rejeitado pelas autoridades de Jerusalém e nossos pais, mas ele veio, e é justamente esse que pode justificar o pecado de vocês. Quais eram as implicações disso? Que ao invés de eles viverem um ciclo interminável e terrível, de Deus fazer grandes coisas e graciosas coisas por eles, eles responderem com rebeldia e ingratidão, que agora eles poderiam quebrar esse círculo se tão somente confiassem, se arrependessem dos seus pecados e confiassem suas vidas a Jesus Cristo. O nome disso é Evangelho. Paulo estava proclamando a promessa feita aos pais, o anúncio feito aos pais, que não era outra senão o anúncio do Evangelho. Qual foi a reação deles? A reação deles foi que eles gostariam de ouvir mais de Paulo e pediram para que no sábado seguinte, quando houvesse uma nova reunião da sinagoga, eles estivessem presentes e Paulo continuasse com esta palavra de exortação. Mas olha uma coisa aqui, Paulo diz que havia um risco. O risco é que eles se tornassem desprezadores da graça de Deus. Por isso ele encerra o seu sermão dizendo assim: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. E aí ele cita Abacuque 1,5. Abacuque 1,5 diz assim: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Paulo estava dizendo, diante de tudo isso há um risco. O risco é que vocês repitam o erro dos pais de vocês e desprezem a graça de Deus.
A reação de imediato foi pedir para que no sábado seguinte eles ouvissem. Mas há uma coisa interessante, é que no verso 43 diz que muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, já naquele sábado, seguiram Paulo e Barnabé, depois dos términos da atividade da sinagoga, e falando a eles, os dois apóstolos persuadiram aqueles homens a perseverar na graça de Deus. Ali, no meio da sinagoga, Deus começava a plantar a igreja cristã na cidade de Antioquia da Panfilha. Tempos depois, quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, ele tem em mente aquela primeira igreja que ele planta junto com Barnabé naquela cidade de Antioquia da Pisídia, na Galácia do Sul. Esta é a primeira igreja a ser plantada na Turquia, e dali todas as outras começam a surgir como frutos da obra que Deus envia Paulo a fazer na primeira viagem missionária. Queridos, o que tudo isso poderia significar para nós hoje? Nós não somos judeus, nós não estamos em Antioquia da Pisídia, eu não sou Paulo, nós, ou grande parte de nós, não conhece esses fatos do Antigo Testamento com os detalhes que aqueles homens conheciam. Em certo sentido, não somos culpados de, durante toda a antiga aliança, o povo da aliança rejeitar o Senhor bom e gracioso, que fez tantas coisas maravilhosas por eles. O que é que isso tem a ver com a gente? Como é que isso se aplica para nós hoje? Queridos, olhe só uma coisa, preste bem atenção. Hoje nós somos os depositários, pela graça de Deus, de toda essa história, de todo esse evangelho. Mais do que os judeus, hoje nós recebemos da parte de Deus tanto a antiga aliança como a nova aliança. Conhecemos a história agora completa, coisa que os judeus da época não conseguiram perceber, não conseguiram conhecer. Há um ditado popular que diz que quanto mais você sabe, mais você se torna responsável pelo que você sabe. Que quanto maior é o privilégio, maior é a responsabilidade decorrente desse privilégio. Lembre que Paulo está dizendo que por causa deste anúncio, ele era um devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de anunciar o Evangelho. E como devedor, ele demonstra qual é a sua convicção mais profunda, que ele lá em Romanos diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Esse anúncio de hoje tem implicações também, e mais sérias ainda para você, mais sérias ainda do que aquelas que teve para aqueles judeus na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Deus é o mesmo que estava lá, é o mesmo que está aqui. O pregador é diferente, mas a mensagem torna tanto Paulo, como eu, como João Batista, como os profetas do Antigo Testamento, em anunciadores, arautos do rei. As pessoas lá eram diferentes das que estão aqui, mas tanto eles como nós, que somos pecadores, podemos correr o risco de, assim como aconteceu com os judeus, nos tornarmos desprezadores da graça de Deus. Ao ouvir o Evangelho de novo, nós somos alertados para realçar, para valorizar esta graça, esse poder soberano de Deus em nossas vidas, e diferentemente do povo da antiga aliança, não tomarmos por menos o que Deus tem feito por nós, não sermos desprezadores da graça, não darmos uma resposta ingrata e rebelde a este Deus que tem sido tão maravilhoso para nos dar aquilo além do que pedimos, pensamos ou sonhamos, a própria salvação da qual nós nem sabíamos que existia a possibilidade de ter.
Eles pelo menos sabiam as promessas da antiga aliança. Nós, como gentios, nem sabíamos disso. E Deus nos enviou gente no passado, que foi passando de geração a geração essa história, até que chegou a mim e a você. Há um risco de, à medida em que Deus demonstra a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia, como foi falado hoje pela manhã, nós nos familiarizarmos com essas coisas e a tomarmos como alguma coisa garantida, no sentido de que é tão comum falar com Deus, falar com Jesus, conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, ser abençoado por Deus. E aquilo que deveria ser busca pela intimidade, como o pastor Kilvin falou pela manhã, se torna costume de familiaridade. Aqueles homens ouviam todo sábado a lei e os profetas. Aquele sábado foi diferente, porque Paulo tomou a lei e os profetas, colocou sob uma outra perspectiva, jogou a luz do Evangelho na pessoa de Jesus e disse: vocês estão entendendo o que está acontecendo? Durante todo o Antigo Testamento Deus foi gracioso, poderoso e soberano sobre vocês, e o que ele recebeu deste povo que ele chamou para si foi rebeldia e ingratidão. Que isso não aconteça com vocês hoje, aqui em Antioquia da Pisídia, como aconteceu com os vossos pais por todos esses milênios. E aí hoje eu digo que isso não aconteça conosco, hoje, 2000 anos depois desse episódio, quando ao longo da nossa vida nós temos visto promessas de Deus se cumprindo, graças de Deus sendo derramadas, o poder soberano do Senhor sendo manifestado, para nós que não temos mérito algum em tudo isso, que não nos tornemos desprezadores da graça de Deus. E para que isso não aconteça, creia hoje no Evangelho, medite hoje nesse Evangelho, peça a Deus hoje para que esse Evangelho impacte a sua vida e a transforme. Porque assim como Paulo foi enviado por Deus naquela ocasião, hoje Deus me enviou para dizer: não se torne desprezador da graça desse Evangelho. A gente tem sido exortado, diante deste acidente trágico que matou aquela jovem cantora de 26 anos, a pensar na vida como um sopro. Sempre é assim, irmãos. Basta que alguém morra inesperadamente, e se for famoso, ainda mais. Mas o que falta naquele lamento das pessoas, quando falam da vida como um sopro, como algo que pode acabar a qualquer momento, é aquilo que nós chamamos de transcendência. A ideia de que a vida é limitada sim aqui, mas ela será eterna depois da morte. E a grande questão é, aqui e agora, diante do anúncio deste Evangelho, que preparação há, minha e sua, para o outro lado da eternidade? A vida é um sopro, mas a alma é eterna. Cremos uma vez no Evangelho, precisamos crer continuamente, porque Ele é o que nos dá a transcendência de não colocar toda a nossa esperança nesta vida, porque quem coloca toda a sua esperança nessa vida, diz Paulo aos Coríntios, é dos mais infelizes da terra. E é por isso que as pessoas buscam essa felicidade intensa nesta terra, nas coisas deste mundo, deste tempo presente. E quando tudo é tirado, a surpresa, que não deveria ser surpresa, se estabelece. Mas já existe algo mais estranho do que dizer que a morte de alguém foi precoce? Existe idade para se morrer? Existe tempo ou circunstância que nós podemos escolher para morrer? Morrem só os mais velhos? Ou os mais doentes? Ou os que se arriscam mais? Ou podemos morrer cada um de nós a qualquer tempo, em qualquer momento e de qualquer maneira? Ao pensar sobre isso, não é o caso de nós valorizarmos a vida, mas não por conta da intensidade das emoções que esta vida presente pode nos dar, mas pelo valor da vida que nos foi conquistado em Jesus, porque sem Ele seria morte e pronto.
e Ele, no entanto, nos resgata para que, mesmo que enfrentemos a morte, não estejamos mortos eternamente, como Ele prometeu diante do túmulo de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Perceba que é possível, mesmo conhecendo o Evangelho, como os judeus de Antioquia da Pisídia conheciam a antiga aliança, nos tornarmos desprezadores da graça de Deus. Que tal não aconteça com você? E o remédio é um só: conheça o Evangelho, creia nesse Evangelho, medite nesse Evangelho, confie que esse Evangelho impacta a sua vida e transforma a sua existência, porque esse Evangelho se resume numa pessoa, essa pessoa maravilhosa do Redentor, que nos resgata da morte para a vida. Por isso que, por mais que pareça repetitivo, como foi falado hoje pela manhã, que os sermões, as liturgias e as palavras de exortação foquem todas em Jesus, na verdade, não há nada de cansativo ou repetitivo nisso, mas há um alerta contínuo que sem Ele não há esperança. Nos tornamos desprezadores da graça de Deus. Que tal não aconteça com você? Curva sua cabeça por um instante e peça a Deus nesta hora para lhe dar a graça de não desprezar o Evangelho, de valorizar o Evangelho, de conhecer cada vez mais o Evangelho, de meditar cada vez mais nesse Evangelho, naquilo que representa salvação para você. Tenha o seu momento com Deus, você e o Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração na medida em que nós precisamos ser lembrados, assim como aqueles judeus de Antioquia da Pisídia, de que o Senhor tem sido gracioso, soberano e poderoso nas nossas vidas. E mais nós do que eles, agora reconhecendo que Jesus é o cumprimento maior dessas promessas, muito mais nós, ó Pai, nos sentimos responsabilizados por entender agora o Teu plano completo de nos resgatar de maneira soberana e graciosa por meio de Jesus. Pai, nos livra de nos acostumarmos, nos familiarizarmos com essas verdades e de maneira rotineira, costumeira, desprezarmos a Tua graça. Ó Deus, nos faz maravilhados com algo tão gracioso, tão bondoso, tão misericordioso, que nos assiste na nossa limitação e que nos impede de partir para a eternidade sem fé, sem esperança, sem certeza. Que enquanto isso não acontecer, possamos viver uma vida de gratidão, de reconhecimento, de confiança e de proclamação, de anunciação por vidas e palavras desta verdade que nos resgatou. Livra-nos de sermos desprezadores da graça do Senhor. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém.